Em um cenário econômico em constante transformação, como e onde investir em 2025? A resposta agora na reportagem. Para entender onde investir, é preciso primeiro analisar o cenário econômico. Neste ano, especialistas projetam um mercado global em recuperação, com avanços tecnológicos e mudanças nas políticas monetárias. No Brasil, o foco deve ser na estabilidade econômica e no crescimento de setores estratégicos. Os investimentos que nos dão uma maior perspectiva de ganho, mas é sempre bom pontuar que são os que carregam um maior risco também. Então, assim, ele me dá uma expectativa de ganho muito grande, mas esses são os investimentos que eu corro o risco de perder o capital que eu investi. Então, é sempre bom a gente ponderar, não concentrar todos os investimentos numa única estratégia, diversificar mesmo a carteira de investimentos é o melhor caminho. Em 2025, alguns setores devem se destacar. Tecnologia, energias renováveis, mercado imobiliário e até criptomoedas estão na lista dos investimentos promissores. É preciso atenção. Cada um exige um perfil investidor e um nível de risco diferente. Quando a gente tem uma expectativa de inflação subindo, que é a que nós temos, a pessoa que quer investir em empresas, por exemplo, pode buscar as empresas que a gente chama de utilidade, que são aquelas empresas voltadas para o setor de energia elétrica, de saneamento, que são dos serviços básicos mesmo. Nesse cenário de juro alto, os setores que mais devem sofrer são os do varejo. Então, na hora de selecionar uma empresa para se investir, numa ação, numa bolsa de valores, por exemplo, o que eu sempre recomendo é procurar um profissional do mercado financeiro que vai conseguir fazer essa análise mais apurada e vai auxiliar nesse processo. O Lucas é investidor há 8 anos. Ele e a esposa decidiram mudar a situação econômica da família e empreender. Mas, segundo ele, tudo foi feito com cautela e planejamento. Então, eu e minha esposa, nós éramos funcionários, né? Eu era funcionário público e minha esposa trabalhava num banco, era gerente de banco. E a gente ia casar e a gente decidiu que a gente ia empreender juntos. Então, a gente começou a guardar dinheiro e a investir com esse objetivo. Então, a gente começou a estudar e guardar dinheiro para atingir o objetivo de ser empreendedor. Primeiro, eu aprendi que eu precisava fazer uma reserva de emergência. Então, eu comecei por esse caminho, que é muito fácil de você pesquisar, né? Se pesquisar no Google, no YouTube, você vai encontrar muito material como começar, né? Então, você começa fazendo uma reserva. Foi assim que a gente fez. E aí, até a gente montar essa reserva, que leva um tempo, a gente foi estudando. E aí eu fui evoluindo. A gente foi para renda variável, aí começamos a investir fora, né, em coisas em dólar. E aí fomos evoluindo. Ouro, né, outras coisas, né, commodities, até chegar em criptomoedas, por exemplo, né, que foi uma das coisas que fizeram uma virada de chave com o passar do tempo. Hoje ele tem aplicações em diversos formatos e garante que ter uma reserva ainda é o melhor caminho. O conselho que eu posso deixar é que imprevistos acontecem, então você tem que se preparar para imprevistos. E eu acho que tem 3 formas da gente se preparar. Uma delas é fazendo uma reserva de emergência, então se organizar e investir numa renda fixa num lugar que você tem acesso, porque se você precisar desse dinheiro, você tem acesso fácil. Se você perder o emprego, você tem esse dinheiro. Se você é empreendedor e passar por uma crise, a sua empresa, 6 meses, 1 ano, você tem um dinheiro guardado, não precisa queimar o seu investimento por causa disso. Então, começa com uma reserva de emergência. Ter também um plano de saúde, porque se a gente precisar ficar internado, às vezes você fica 2, 3, 4 anos guardando dinheiro, investindo, e aí se você precisar, Deus livre, ficar, por exemplo, 10 dias numa UTI, às vezes você vai perder todo esse valor. Então, comece com uma reserva e tenha um plano de saúde. E uma terceira dica seria fazer um seguro de vida. Por quê? As coisas acontecem, você pode sofrer um acidente, ter uma invalidez, você pode ter uma doença grave, um infarto, um câncer, que você vai precisar dessa cobertura. E também para um autônomo e profissional liberal, existe um seguro de vida, por exemplo, que cobre a renda. Então, se você precisar, tem empresário que se precisar ficar 60 dias fora da empresa, a empresa quebra e vai ter que comer todos os investimentos que passou vários anos guardando. Então, se você tem um seguro bem dimensionado, bom plano de saúde e uma reserva financeira, você se protege, você se blinda para que você consiga evoluir nos investimentos. Para quem busca essa segurança no mundo dos investimentos, os fundos de renda fixa e imóveis são boas opções. Os investimentos em renda fixa são aqueles tidos como os mais conservadores mesmo. Imóveis é uma boa opção como termo de diversificação de investimento, mas nesse cenário de juro alto deve ser um setor que também aos poucos vai começar a sentir algum impacto também, porque o acesso ao crédito fica mais difícil, porque o custo do dinheiro fica mais alto, então fica mais difícil para financiar, para comprar um imóvel. Então a pessoa que compra um imóvel
de médio padrão, vamos dizer assim, pensando em revender, talvez nesse cenário aí, agora pensando em 2025, começo de 2026, talvez seja um cenário um pouco mais desafiador. Para quem está começando, a dica dos especialistas é sempre buscar informações e planejamento. Entender o seu perfil investidor, diversificar nos investimentos e contar com a ajuda de profissionais são as dicas essenciais. Quem está começando a investir, vamos dizer assim, quem quer investir além da poupança, a dica que eu dou para aproveitar esse cenário de juro alto é buscar a sopa de letrinhas que eu costumo brincar, o CDB, a LCA, a LCI, que são títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, que são tão seguros quanto a poupança. Inclusive, quem tem esse prazo de 1 ano para estar investindo, consegue inclusive investimentos isentos de imposto de renda sobre o rendimento. Então, assim, é uma boa opção para você maximizar ainda a tua rentabilidade.